Em São Giovanni Rotondo, as mesmas perguntas podem fazer hoje a respeito de uma aldeia do Gargano, São Giovanni Rotondo, na Itália, que até poucos anos atrás estava como perdida e desconhecida por entre as escarpas rochosas do promontório. Hoje, São Giovanni Rotondo é um centro de vida espiritual e cultural cuja fama ultrapassa os limites da nação, pois aí também foi um pobre frade enfermo, São Padre Pio, num pequeno convento ameaçando ruir, com uma pequena igreja deserta, com um altar e um sacrário que sempre tiveram por companheiro apenas o pobre frade, que ia usando o seu terço e suas mãos na recitação incansável de rosários e mais rosários. Mas como? A que é que se deve a admirável transformação acontecida, tanto em Ars como em São Giovanni Rotondo, para onde centenas de milhares e também milhões de pessoas acorriam de todas as partes do mundo? Só mesmo Deus é que podia operar aquelas transformações, servindo-se, segundo os seus caminhos, das coisas inconsistentes para humilhar as consistentes. 1 Coríntios 1, 28. Tudo a ele se deve ao poder divino e infinito da Eucaristia, à força toda poderosa de atração que se irradia do sacrário e que se irradiou dos sacrários de Ars e de São Giovanni Rotondo, atingindo as almas através do ministério daqueles dois sacerdotes, verdadeiros ministros do tabernáculo, Hebreus 13:10, e dispensadores dos mistérios divinos, 1 Coríntios 4:1. O Emanuel. Mas afinal, que é a Eucaristia? É Deus no meio de nós, é o Senhor Jesus presente nos sacrários de nossas igrejas, com seu corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus coberto com o véu das aparências do pão, mas realmente, fisicamente presente nas hóstias consagradas, para ficar no meio de nós, agir em nós, à nossa disposição. Jesus Eucarístico é o verdadeiro Emanuel, isto é, Deus conosco, Mateus 1, 23. A fé da Igreja, ensina-nos Pio XII, é esta, que um só e o mesmo é o Verbo de Deus e o Filho de Maria Santíssima, que sofreu na cruz, que está presente na Eucaristia e que reina no céu. Jesus Eucarístico está entre nós como um irmão, como um amigo, como esposo de nossas almas. Ele quer vir a nós para ser o nosso alimento de vida eterna, o nosso amor, o nosso sustento. Ele quer fazer de nós um só corpo com Ele para ser o nosso Redentor e Salvador, que nos leva ao reino dos céus, para mergulhar-nos na eternidade do amor. Com a Eucaristia, Deus, na verdade, nos deu tudo. Santo Agostinho exclama: sendo Deus onipotente, não pode dar mais, sendo sapientíssimo, não soube dar mais, e sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. São Pedro Julião Eymarde, quando chegou a Paris, foi morar numa casa muito pobre, na qual faltavam muitas coisas necessárias. Mas se alguém lamentava isso e se condoía por ele, o santo lhe respondia: temos o Santíssimo Sacramento e aí está tudo o de que preciso. E quando as pessoas o procuravam para conseguirem graças, auxílios ou conforto, o santo lhes dizia:
Achareis tudo isso na Eucaristia. A palavra de conforto, a ciência, os milagres, sim, até os milagres. Que quereis ainda mais? Vamos, pois, à Eucaristia, aproximemo-nos de Jesus, que quer fazer-se nosso, para fazer-nos seus, divinizando-nos. Jesus, alimento das almas fortes, exclamava Santa Gema Galgani, fortalecei-me, purificai-me, divinizai-me. Aproximemo-nos da Eucaristia com um coração puro e ardente como os santos. Nunca será demais o nosso cuidado em procurar conhecer e tornar conhecido esse mistério inefável. A meditação, o estudo, a reflexão sobre a Eucaristia há de encontrar um espaço de tempo mais abençoado do nosso dia. Ele nos fará bem à alma e ao corpo. Na vida de São Pio X, se lê que um dia, quando ele era pároco de Salzano, foi visitar um clérigo que estava doente. Ora, naquela mesma hora em que foi visitá-lo, lá estava chegando também o médico, que perguntou ao enfermo como estava. O jovem clérigo respondeu-lhe que naquele dia estava sentindo-se melhor porque tinha ensinado um pouco de catecismo aos irmãozinhos, falando-lhes sobre a Eucaristia. A essa resposta, o médico exclamou em tom de zombaria: ora, essa é boa! Nas clínicas em que estudei, nunca ouvi dizer que a doutrinazinha cristã pudesse produzir tais efeitos. Contra essa investida tão amarga, interveio imediatamente o pároco em defesa do clérigo e disse ao médico: ah, sim, os efeitos da doutrina que vós aprendestes, nós os estamos vendo muito bem, doutor, e até um míope os poderia ver, pois deles o cemitério está cheio. Ao passo que a doutrina cristã preenche um lugar que só alguém privado do cérebro não poderá ver, o paraíso. A Eucaristia é o celeste fermento, está em Mateus 13:33. É o celeste fermento capaz de levedar na natureza humana de cada homem todos os bens espirituais e temporais. É um bem de tal modo grande que outro maior não se pode desejar. Os bens espirituais e temporais é um bem de tal modo grande que outro maior não se pode desejar. De fato, que se poderia desejar ainda, quando temos conosco Jesus vivo e verdadeiro, Deus feito homem, o Verbo que se fez carne e sangue para a nossa salvação e felicidade? Bem, respondeu, já no leito de morte, São Pedro Julião e Marde, a um religioso que lhe pedia um último pensamento como lembrança. Ele disse: nada mais tenho a dizer-vos, vós tendes a Eucaristia, que quereis ainda mais? E é mesmo assim. Aguardamos a parte 3.